Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro aqui fez e faz muita diferença nos nossos resultados de hoje. Então, no vídeo de hoje, nós vamos compartilhar, ou a partir dessas próximas semanas, vamos compartilhar os livros que têm mudado a nossa vida, mudado a nossa história. A gente recebe de alguns alunos perguntando quais os livros vocês indicariam para nós, ou quais os livros que mudou e tem mudado a vida de vocês. Então, a gente achou bem interessante a gente poder compartilhar. Livros que realmente tiveram uma relevância, né? Nas informações, nos aprendizados que nós acabamos adquirindo. Então a gente vai compartilhar com você uma série de vídeos falando de alguns livros, né, que realmente teve um grande significado para a nossa vida. Nos nossos resultados, nós vimos isso, nós vemos, né, esses resultados através dos livros que a gente tem lido, e como diz o Rodrigues, a gente não lê o livro, a gente estuda esse livro e a gente coloca em prática. Inclusive temos o hábito, né, que está até os postzinhos para a gente estar vendo quais as partes principais e também de estar ticando, né, o livro com um marcador de texto, que é bem interessante a gente fazer isso para a gente estar relembrando, para a gente voltar lá e falar, nossa, isso daqui é importante, isso daqui eu preciso aplicar, isso daqui eu preciso fazer, porque realmente, olha... Faz toda a diferença, né? E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu vi já faz algum tempo. Essa frase diz assim, ó, 50% do que nossos aprendizados, do que nós somos, na verdade, 50% são os livros que nós estudamos e os outros 50% é a nossa sociedade, ou seja, é o nosso ciclo de amizade. Então, olha a importância que tem os livros, né, no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento. 50% é bastante para dizer quem somos nós. Então, essa dica é valiosa. Leia, porque quanto mais a gente lê, a gente evolui, a gente cresce, o conhecimento traz a gente aí resultados extraordinários. Como diz o nosso querido Albert Einstein, é impossível, né? Ou seja, é impossível continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Aliás, é insanidade, né? Continuar fazendo sempre a mesma coisa. Isso mesmo. Então vamos lá. Esse livro, né? Trabalhe 4 horas por semana. Ele nos estimulou ou nos despertou para o empreendedorismo. Nós tínhamos a intenção de já empreender, porém a gente sempre estava esperando o melhor momento. Será que existe o melhor momento? Não existe. Nós devemos provocar esse melhor momento. Isso é provocativo, né? Isso é proposital. Porque não existe um momento perfeito. Então, por a gente já ter esse interesse, mas a gente não tinha tanta informação quanto a gente precisava para a gente tomar essa decisão, esse livro nos ajudou a tomar essa decisão. Então, vou estar passando aqui algumas páginas que é importante, tem sido importante para nós, no aprendizado dele, vou estar aqui comentando com vocês. Então, esse livro é de Tim Ferriss, né? É um autor bem conhecido, né? Ele tem aí livros best-sellers. Inclusive, esse é um deles. E ele coloca aqui, ó, que este livro ele foi recusado por 26 de 27 editoras. Pois é, né? Ou seja, a persistência, né? Olha a persistência que esse cidadão, né, enfrentou e teve que vencer para conseguir fazer o lançamento desse livro. Porque muitas das vezes a gente acha assim, eu aprendi, então amanhã ou a semana que vem teremos o resultado que a gente quer, né? Inclusive ele fala desse livro, né, que nós não só acertamos, né, o erro ou a falha, ele está junto, né, junto de nós, junto das pessoas que têm sucesso. Na verdade, a falha ela faz parte do processo para que você chegue ao sucesso. Ele deixa bem claro isso nesse livro. E aí ele fala aqui, por que você precisa deste livro?
Então, ele deu uma dica aqui. Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Porque... Ou seja, né, quando nós estamos no efeito manada, ou seja, estamos junto com a maioria, seguramente a maioria não tem sucesso. Na verdade, só apenas 2 de cada 100 pessoas alcançam o sucesso. Então, logo, se eu estou junto da maioria, fica aí a dica, né? Vamos mudar a direção. Porque o diferencial não é para todos. A dedicação, o esforço não é para todos. Então, normalmente, a maioria está indo numa direção. Então, se nós seguimos essa maioria, quer dizer que todos estão fazendo as mesmas coisas, então quer dizer que vai ter os mesmos resultados. Então, se queremos resultados diferentes, temos que ser diferentes. Então, por isso que ele já começou com a dica aí, ó. E alguém que vive dentro das suas possibilidades sofre de falta de imaginação, que é aquela pessoa na zona de conforto. Ele também fala aqui que o sucesso, né, ele só acontece fora da zona de conforto. Então, toda hora que eu estou num estado confortável, você não vai evoluir. Você precisa sair, né, quebrar essa película da zona de conforto, onde está o sucesso. Então, sucesso só acontece fora da zona de conforto. E aí, continuando o livro, né? Na verdade, esse livro ele tem mais de 400 páginas. Nós não vamos falar de todas as páginas. A gente está pegando aqui o resumo do resumo para que possa, né, ajudar a vocês aí a saberem que esse livro vale a pena. Inclusive, a gente vai deixar um link aqui abaixo deste livro, caso vocês queiram mais informações do livro. Tá? E o que mudou mesmo os nossos resultados, as nossas decisões, foi a página 60 e 61 deste livro, que tem as perguntas e ações aqui, que são perguntas provocativas, que fez a gente raciocinar se realmente nós queríamos sair da zona de conforto, se nós mesmos queríamos empreender. E foi assim, fez toda a diferença nas nossas atitudes. Foi a partir daqui a gente tomou a decisão. Na verdade, ele retrata bem aqui, nessa parte do livro, que a grande maioria das pessoas, inclusive nós estávamos vivendo nessa situação. Nós já estávamos vivendo o nosso maior pesadelo. Por exemplo, se nós saíssemos e se fôssemos empreender, o que poderia acontecer de errado? Qual o tempo que eu teria de sobrevivência com o planejamento que eu tenho? Então, assim, ele faz um resumo, assim, com perguntas e respostas, assim, que assim, é muito profundo e faz você realmente fazer uma reflexão com bastante propriedade. Com certeza, essa parte do livro teve assim, uma grande importância na nossa vida e em nossos resultados, e vai fazer com que nós constantemente, né, inclusive nós até imprimimos essas 2 páginas aqui. Nós fizemos as perguntas e com as nossas respostas, né? Porque aqui as respostas de cada pessoa, porque qualquer pessoa pode fazer esse exercício aqui, essas perguntas. Então, no nosso caso, dentro do nosso propósito, né? Nós respondemos e eu fiz questão de imprimir depois para a gente relembrar, porque a nossa mente, né, sempre busca a gente voltar nas nossas ações antigas. Na zona de conforto. Na zona de conforto. E não é isso que a gente quer. Então eu fiz questão de imprimir tantas perguntas como as respostas, e a gente lê, né, de vez em quando a gente coloca, a gente lê, não, peraí, vamos voltar lá, é isso que a gente quer mudar. E aqui ele fala, né, que a gente vive já no nosso medo, a gente vive o medo já vivemos o nosso pesadelo, né? Já vivemos o pesadelo sem ele existir. Nossa, isso é muito impactante, isso foi muito forte, a gente falou, nossa, é mesmo, a gente já vive o medo, que a gente nem tá no medo ainda. A gente fica esperando, não, e se isso der errado? Não, e se não for assim? Não, e se não for daquela forma? Então a gente fica esperando para dar errado, e vai dar errado se a gente assim espera, né? Então, seguramente. Fez muita diferença. Então fica a dica que essa é o livro todo, a gente indica, mas as páginas 60 e 61, se vocês adquirirem esse livro, faça essa experiência. Na verdade, eu costumo falar que essas 2 páginas, ele valeu todo o livro e seria um investimento minúsculo, né? Se fosse comparar o efeito, né? Se fosse como comparar toda a importância que tem essas 2 páginas, que foi
assim, crucial nas nossas mudanças, né? Foi impactante porque nós já estávamos planejando, né? Esperando o momento certo, e sempre falando assim, será que é agora? Vamos esperar tal coisa acontecer. Vamos esperar, e a gente sempre fica nesse vamos ali, nada de tomar decisão. A gente vai empurrando, vai procrastinando e vai de repente só esperando as coisas darem errado e a gente não tomava decisão. Mas a partir do momento que a gente fez essa leitura, a gente respondeu e nós mesmos lemos a nossa resposta, a gente teve a coragem, né, tomamos a atitude de coisas que a gente já estava ali anos, né, tentando fazer e não fazia. E tomamos a decisão e fez toda a diferença e tem feito a diferença nas nossas vidas. Então fica aí essa dica que valiosíssima. Vale muito a pena. Tem outra parte aqui também que ele fala desafiando o conforto. Foi isso que a gente fez. Acabamos de falar, né? Desafiando o conforto. As ações mais importantes nunca são confortáveis. Como eu acabei de falar, né? O sucesso só acontece quando você põe o seu pé, quebra essa película da segurança, não, que está seguro aqui. Então, assim, quando eu quero sair, eu sou tendencioso a voltar para a zona de conforto e logo, né, nós não vamos avançar em direção aos nossos objetivos. E aí a gente fica com medo, né? Que faz parte do ser humano, né? A gente ter medo, faz parte do ser humano a gente querer ficar na zona de conforto, né? Que dá tranquilo, né? Aqui eu sei como que vai ser, porque o desconhecido, né, nos amedronta. Então, muitas das pessoas também que estão ao nosso redor, ao invés de nos ajudar, nos atrapalham. Então, por isso que a gente também tem que tomar cuidado com as influências. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Será que elas estão nos empurrando para a gente voar ou estão puxando para nos afundar? Então isso faz muita diferença e é uma dica também aqui do livro. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Por isso, não subestime os efeitos dos amigos pessimistas, desorganizados e sem ambição. Pois é, que coisa, né? Então assim, temos que ter isso claro, que para nós evoluirmos é mais importante, né, eu deixar alguns amigos, eu deixar o meu ciclo de amizade, porque a maioria dessas pessoas, infelizmente, não estão agregando, né, informações para o nosso crescimento. Então, é mais importante eu largar essas amizades do que encontrar novos amigos. Então, assim, o que diferencia nós do sucesso está mais em se distanciar desse ciclo de amizade que, infelizmente, inconscientemente, está nos impedindo de evoluirmos rumo ao nosso objetivo, aos nossos objetivos, aos metas. Isso é importante. E aqui também fala, o segredo de ter mais tempo é fazer menos coisas. Há 2 modos de chegar lá, e ambos devem ser usados juntos. Primeiro, definir uma breve lista de coisas a fazer. E segundo, definir uma lista de coisas para não fazer. Porque a gente acaba ocupando o nosso tempo mais com coisas que não é pra gente fazer do que coisas que é pra gente fazer. E como não está escrito, não está claro para nossa mente, não está claro para nós, a gente acaba fazendo e aí perde muito tempo, porque esse trabalho é 4 horas por semana, não quer dizer... É um tema provocativo. Na verdade é um tema provocativo, né? Faz você refletir. O que ele quer dizer com esse livro, com esse tema, é que assim, você precisa maximizar o seu tempo. Né? Não necessariamente, quando eu estou trabalhando, eu estou produzindo. Então, é isso que ele quer dizer. Ou seja, é produzir mais em menos tempo. Então, tem várias dicas que a gente está fazendo um resumo do resumo, mas vale a pena vocês terem esse livro. Se vocês têm a intenção de empreender, vale a pena você adquirir e ler esse livro. Não só ler, estudar esse livro. Porque tem várias dicas aqui para você automatizar. É o que ele mais fala, né? Ou seja, colocar o máximo de coisas possível no automático para que requeira menos do seu tempo. Quanto mais eu faço isso no automático, menos toma do meu tempo e mais eu fico produtivo, mais é produtivo. Vai ter mais tempo para criar, para imaginar, para ter mais tempo para a gente e aí evoluir, tirar férias mesmo, porque é o que ele fala, né? Viver de férias.
É muito legal. E aí ele coloca aqui, ó, comece pequeno, porém pense grande. Né? Na verdade, começa pela nossa mente. Tudo começa pela nossa mente. Na verdade, né, o nosso negócio, o que você for montar, for fazer, for empreender, é interessante entender isso, né? Ele é do tamanho que eu dou para ele. Eu vou montar uma lanchonete. Que tamanho que é uma lanchonete? Não, é uma lanchonete aqui de bairro e tal. E aqui eu quero fazer um certo valor para me sobreviver. E aí ficar nisso, né? Por exemplo, quando começou o McDonald's, né? São as empresas aí que começaram bem pequenininha mesmo, né? A Coca-Cola, né? Começou com $500. A história da Coca-Cola é linda, né? Mas qual era o tamanho desse negócio na mente da pessoa que criou, né? Era um negócio realmente enorme e logo foi crescendo com o passar do tempo, porque o negócio era grande na mente dele, não era o negócio em si já começou grande, né? Imagina, o negócio começou com $500 e hoje vale aí bilhões e bilhões, né? O tamanho da proporção, né? Estava na mente de quem criou, é muito importante. Então, começar pequeno não tem nada de errado, porém, o tamanho que esse negócio é o tamanho que eu dou para ele. Porque tudo começa pela nossa mente. Todos começam pequeno, né? O McDonald's não chegou, qualquer outra empresa grande não chegou onde ela está hoje, do tamanho que ela já está agora. Começou pequeno. Então, o que faz a diferença, parece até informações, que lógica, mas não é lógico. Entender isso faz diferença. Como a gente conversa com muitas pessoas, a gente pergunta, né? Pessoas que já estão empreendendo. A gente fala, mas como que você vê? Qual o tamanho que você vê esse negócio? Mas aqui não é só para que pague as minhas contas e que dê para mim fazer um passeio aqui com a minha família, que tá tudo bem, né? Não tem problema a pessoa tomar essa decisão de forma ter alguma. A consciência que ele pode ser do tamanho que eu queira. Isso é muito importante. Porque tudo inicia pela nossa mente. Então vamos lá. Tem mais uma coisa bem legal aqui, ó. Você gostaria, ele pergunta, que eu lhe desse uma fórmula para o sucesso? Quem não quer, Quem né? Não gostaria, né? Aí, na verdade, é bem simples. Dobre sua taxa de erros. Olha que interessante, né? Olha que como isso é controverso. Como assim? Eu preciso dobrar a minha taxa de acerto? Mas não, ou seja, são com os erros que nós aprendemos. Então é importante entender que o erro ele não serve apenas para nos atrasar. Muito pelo contrário, eu preciso olhar para o erro e tirar ali o aprendizado. Com certeza, se você passar pelo processo, errou, ali valeu muito mais a pena, porque você aprendeu, muito pouco provável que você vá cometer esse erro novamente. Logo, olha o valor que esse erro tem para o seu crescimento. Não é interessante? E muitos de nós, né, vamos falar de nós porque nós somos seres humanos e nós deixamos mesmo de tomar as decisões que queremos por medo de errar. E olha só, e agora a gente está aprendendo aqui que o erro é bom. Então a gente com essa consciência, não, se eu errar, tá tudo bem, bom, faz um outro caminho. E ó, esse autor mesmo tentou 27 vezes para poder publicar. Imagina, na primeira vez, onde que eu errei para não conseguir? Então olha quantos nãos a gente precisa estar preparado para que nós possamos lá na frente receber um sim. Então os erros fazem bem para a nossa evolução, para o nosso processo de crescimento. Então essa dica aqui eu achei assim bem legal. E por último aqui a gente quer compartilhar também a lei de Pareto, 80-20. Não sei se vocês já ouviram falar, muito legal, que fala da imperatividade vezes produtividade. Que estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Olha isso, esqueça a ética do excesso de trabalho dos startups que as pessoas alardeiam como uma medalha de honra. Seja crítico. O princípio 80-20, também conhecido como lei de Pareto, dita que 80% dos resultados desejados são gerados por 20% das suas atividades ou do seu trabalho. Então pare de apagar incêndios pelo menos uma vez por semana e dedique uma tarde para analisar os números e ter certeza de que está colocando o seu esforço em áreas de alto rendimento. É muito legal, né? Então, esse livro aqui,
esse 80-20 aqui, que ele fala da lei de Pareto, ele entra com mais profundidade, né, nessa questão de trabalhar mais, menos e produzir mais. Então é um livro bem legal também, ele aborda, né, bem com bastante profundidade essa lei de Pareto, né? E vamos estar na nossa próxima semana, Isso. e como toda semana a gente vai estar fazendo aí um resumo do resumo, as partes principais do livro, para realmente poder ajudar vocês a saber, porque às vezes a gente não compra um livro ou não obtém ele porque a gente não sabe, não tem indicação, não tem sugestão, o que fala esse livro. Então, tanto que esse daqui é muito importante a gente saber disso. Eu também não sabia, foi uma indicação, eu agradeço a pessoa que nos indicou esse livro. Então, depois a gente vai fazer o resumo daquele ali para que vocês possam também evoluir, crescer, empreender. Inclusive, né, deixa também aí seu like, certo. Vamos compartilhar para outras pessoas. E aqui no link abaixo, né? Eu vou deixar o link abaixo deste livro. E aqui abaixo nos comentários, se você tiver interesse de algum livro, né, deixa aqui nos comentários que se a gente já leu, a gente faz o resumo, se a gente não leu, a gente dá um jeito. A gente faz, com certeza. Com certeza. E é isso aí. Espero que realmente esse vídeo aí tenha contribuído para a sua evolução e nos vemos no nosso próximo vídeo. Isso mesmo. Até lá!